Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso livro Ceifa de Luz, com o nosso querido Dr. Aguinaldo, para darmos sequência às interpretações de Emmanuel a respeito daquilo que nós precisamos aplicar em nossas vidas neste mundo de expiação e prova em que nós nos encontramos. A lição de hoje, ela vem de encontro a uma situação comum a todos os habitantes do planeta, a dor, que Emmanuel vai chamar de mestra divina. E ele vai fundamentar a sua lição, a sua opinião, a sua orientação em cima de uma colocação de Paulo aos Efésios, quando ele diz, sejam, pois, firmes. No primeiro momento, quando é que a gente precisa ficar firme, ser firme? Compenetrados, focados, quando as coisas não estão muito bem, ou quando as coisas estão apresentando uma determinada dificuldade, quando a situação se complica, enfim. Nós precisamos ter firmeza de espírito, né? Quando precisamos tomar decisões, quando precisamos fazer o que precisa ser feito, porque nos momentos festivos, nos momentos alegres, a gente se dispersa, desfoca das problemáticas da vida, e acaba deixando o tempo passar. Mas quando chega a dor, vez ou outra, nós tendemos a uma certa reclamação, a uma certa busca por uma pretensa justiça que não está sendo cumprida. Por que comigo? Por que agora? Por que Deus deixa isso? Eu tenho feito tantas coisas boas, por que está acontecendo? E Emmanuel, nessa lição que ele nos traz, ele vai apresentar para nós diversas situações em que a dor é verdadeiramente a mestra divina para nos educar o espírito, né? E lembremos-nos que o Senhor Jesus nos advertiu formalmente, a cada um é dado segundo as suas obras, né? Então nós sempre vamos ter aqui nas mãos o resultado daquilo que fizemos. Evidentemente, aquilo que é difícil de ser aceito, aquilo que é difícil de ser dominado, a gente chama de dor, né? Mas é nesse momento que entra, então, as lições da mestra divina. O doutor Aguinaldo vai dar sequência às nossas reflexões neste momento. Eu sempre questionei uma colocação que está no Evangelho, segundo o Espiritismo: a dor é reservada aos eleitos do Senhor. Eu fiquei sempre pensando sobre isso. Será que Deus, na sua bondade infinita e restrita, na sua misericórdia indizível, será que Ele reservou a dor mesmo para os eleitos? Que os eleitos seriam todos, porque todos são eleitos pelo Pai, não é? Senão hoje será amanhã pela evolução de cada um. Mas a doutrina espírita, ela trouxe para mim uma resposta que para mim é convincente. Por exemplo, o prefeito analisa o trânsito da sua cidade e percebe que numa determinada esquina tem tido muitos acidentes, comprometendo às vezes até a vida dos transeuntes. Ele resolve colocar ali um sinal a priori verde, amarelo, vermelho, no sentido de preservar a vida das pessoas, na sua integridade, não só a vida, como também a integridade física, tanto dos transeuntes como dos motoristas, de todo mundo que passa por aquela esquina. Mas tem um incauto que vem e atravessa o sinal vermelho. E ele é pego de surpresa, sofrendo todas as consequências do acidente. Se ele fizer o seguinte raciocínio: e que prefeito infeliz foi colocar esse sinal aqui, deveria usar outro recurso, e por conta disso, olha o que eu sofri. Quer dizer, ele vai acordar o prefeito, via de regra, esse acidente acontece à noite, quando a gente passa por ali, não vê guarda, não vê ninguém, acha que pode passar, mas sempre aparece alguém de inopino e provoca o acidente. O prefeito vai dizer: meu filho, eu lamento que você tenha passado por isso, porque, a bem da verdade, eu já coloquei lá o sinal para preservar a sua integridade. Agora, você não observou a lei.
e por conta disso você está sofrendo as consequências. Então eu fico pensando, essa dor que Deus reservou aos eleitos é mais ou menos igual a esta dor da criatura que não respeitou o trânsito. Porque a vida é de leis, né? A gente tem lei para esporte, tem lei para o trânsito, tem lei para a vida, tem lei para tudo. E a gente precisa observar, porque a inobservância gera problema para nós. Agora, eu fico pensando, Deus quer que a gente sofra? Não. O profeta bíblico Ezequiel disse, não, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Mas nós ficamos à disposição de uma lei, observando-a, a nossa felicidade. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Não observando, nós geramos as consequências. Então a dor vem no sentido de nos alertar, porque a hora que aquela pessoa passou no sinal vermelho, não sofreu acidente, mas uma câmera mostrou que ele passou e lhe manda uma multa, ele vai dizer assim, nossa, não vou passar mais, porque olha a multa que eu recebi. Assim é a dor. Deus coloca tudo para que a gente viva muito bem, sem problemas. Mas como nós não estivemos atinentes a esta lei divina na trajetória do tempo, em passados remotos e até nessa existência, acaba por nos levar a ficar em cursos na lei de causa e efeito. Agimos bem, recebemos o bem, agimos mal, vamos receber o mal. Então, toda dor, quer seja física, psicológica e espiritual, em decorrência das nossas ignorâncias, das nossas imprudências, das nossas irreverências, das nossas irresponsabilidades. O dia que nós entendermos isso, nós vamos procurar pautar dentro das leis deixadas por Deus e reativadas fortemente pelo Cristo, que é a lei de amor, e ainda mais ratificadas pela verdade trazida pelos Espíritos através da doutrina espírita. E aí, logicamente, numa sequência reencarnatória, um dia nós vamos reencarnar num mundo onde não vai ter mais essa dor que nos envolve nesse planeta de expiação e provas. Que é exatamente a pergunta que Kardec faz aos benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta por que a maioria dos que estão aqui no mundo sofrem, né? E os benfeitores vão dizer que é justamente por ser um mundo de expiação e prova. É um mundo onde nós estamos aprendendo através do refazer, do reviver, né? Nós estamos aprendendo a fazer o que é certo, deixando o que é errado. Então, porque expiação significa consertar o passado, prova é mostrar que a gente já não é mais aquele homem do passado. Porque nesse mundo, ainda, nós temos a necessidade do sofrimento. O Senhor Jesus deixou isso muito claro no Evangelho, quando ele diz que no mundo teremos sofrimento, né? E que ele veio para que nós diminuíssemos o nosso sofrimento, né? Eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições, o que significa dizer sofrimento. E é no próprio Evangelho que a gente vai encontrar algumas colocações muito interessantes, e duas delas que nós gostaríamos de comentar aqui nesse momento tem a ver com as dores físicas, né? Quem de nós não se lembra do paralítico do tanque de Betesda, que depois de 38 anos sendo carregado numa maca para cima e para baixo, o Senhor o cura, devolve a ele toda a perfectibilidade do corpo físico, a ponto dele sair carregando a própria maca e não precisou fazer nenhum tratamento, nenhuma sessão de fisioterapia, é instantâneo, 38 anos paralítico, ele já levanta, põe a maca nos ombros e sai andando diante do templo. Quando o Senhor Jesus o encontra lá fora, nas escadas do templo, o Senhor vai falar para ele o que é uma advertência, para ele e para todos nós, né? Olha, vê que agora você está são, mas não peques mais para não te acontecer coisa pior. Ou seja, toda aquela problemática dolorida que ele tinha, e convenhamos, não só física, pela incompetência, inabilidade física, mas o sofrimento causado também no psiquismo, né? No seu mundo emocional. Tudo aquilo estava vinculado a um erro cometido. Então a dor funciona aí como uma mestra divina mesmo, que é o título da lição que o Emmanuel nos traz, né? Educando o espírito a não fazer mais aquilo para não acontecer coisa pior. Porque agora também ele, além de ter sido beneficiado, ele estava esclarecido que foi o que ele causou que
trouxe ele naquelas condições. E há uma outra passagem muito interessante, agora com a implicação de um espírito desencarnado junto, que é quando o Senhor cura numa sinagoga uma mulher que estava há 18 anos curvada, dobrada sobre si mesma e não conseguia ficar ereta, alinhada, né, sendo perseguida por um espírito que se coloca no Evangelho, linguajar da época, como um demônio que estava criando nela uma enfermidade. O Senhor, durante a pregação, ele a convoca para ir até ele, e fica aí uma lição, né? Nas nossas dores nós precisamos aprender a ir atrás da solução, no caso o Senhor Jesus, né? Vinde a mim, que eu vos auxiliarei, eu vos ajudarei. Ela vai até ele e ele impõe as mãos sobre ela e diz para ela: mulher, os teus pecados estão perdoados. E ela volta ao normal. Ora, aquele processo de dor que ela experimentou por 18 anos tinha a ver com os pecados que ela cometeu, talvez numa outra existência, ou mesmo naquela existência, e o espírito que agora se viu diante daquela que lhe causou problemas estava cobrando a dívida. Mas ela não estava sofrendo inocentemente, era em função do comportamento. Então a dor aí funciona como um processo educativo. Mas existe ainda uma outra colocação que o Senhor Jesus nos faz, quando ele conversa com Nicodemos, né? Dizendo que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Quer dizer, o Espírito escolhe onde ele vai nascer, consequentemente do jeito que ele vai nascer. Unamos a isso uma outra orientação do Senhor Jesus ainda. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que ele quer dizer é o que o Emmanuel também fala nessa lição, que às vezes, no círculo familiar, dentro do lar, nós encontramos pessoas que nos causam muita dor, muita dificuldade, muita contrariedade, mas tudo tem a ver com o planejamento do espírito no sentido de se reconciliar com o adversário de outrora. Se é um adversário de outrora, houve no mínimo agressões mútuas. Isso quando nós não fomos os causadores daquela adversidade e agora o adversário está junto conosco para nós experimentarmos uma nova situação, buscando construir um bom relacionamento. Então a dor funciona para qualquer um de nós, em qualquer lugar que nós estivemos, como sendo mesmo a mestra divina, a fim de orientar os nossos espíritos a não fazer mais o que fizemos e, claro, fazer coisas novas no sentido de dar para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então aí também entra já a necessidade que nós temos de auxiliar as pessoas nas dores que elas têm. Porque assim como eu tenho necessidade de ser auxiliado nas minhas dores, sejam elas fisiológicas ou mesmo espirituais, né, as pessoas também têm. Como a cada um é dado segundo as suas obras, se eu trabalhar no bem, auxiliando na dor alheia, ajudando a minimizar a dor alheia, eu terei naturalmente méritos para que as minhas dores também sejam minoradas. E a gente com isso vai reconstruindo um novo estado de espírito em nós, para que a gente possa ter mais felicidade a partir da nossa mudança comportamental. Ora, toda mudança vem então através de um processo de educação. Pois é, a mestra da educação, nesse sentido, é a dor. Lembrando que quando a gente tem uma dor física, a gente quer refutar, quer se ver livre daquela dor. Mas olha, o quanto essa dor nos protege. Se eu tenho uma dor no abdômen por conta de um apendicite, se essa dor não vier, eu vou morrer por sepse. Mas a dor diz, olha, eu tenho uma dor aqui, veja o que vocês podem fazer. Vai lá, resolve o problema e a pessoa fica curada. Isso em se tratando de uma apendicite, mas pode ser uma cólica renal. A pessoa tem um cálculo lá no ureter, impedindo a urina descer para a bexiga e dá uma dor terrível. Talvez uma das maiores dores que a pessoa possa experimentar. Mas se essa dor não existir, aquele cálculo vai fazer com que o rim se danifique, entra numa hidronefrose e acaba por perder o rim, ter que fazer uma cirurgia para tirar um rim. Agora, se tirar o outro na mesma sequência, por a mesma falta de dor, a criatura fica muito complicada. Então, a dor é uma mestra, mas ao mesmo tempo é um recurso que Deus usa para nos levar à nossa preservação física.
Um outro lado é a questão da dor moral, não é? A gente perde uma fortuna, perde um parente, perde... Via de regra, a gente perde alguma coisa e fica lá questionando, meu Deus, por que razão? E essa dor veio exatamente para fazer com que a gente aceite os desígnios de Deus. A gente ora ao Pai Nosso todos os dias, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas quando acontece, a gente não quer aceitar a proposta divina. E tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Nem sempre são coisas boas. Uma dor moral. Quando a gente tem lá uma aspiração a ser um ego exacerbado, né? Ser alguém na vida e de repente sofre ali uma consequência grave e acaba frustrando aquela expectativa, gerando ali uma dor moral. É isso, para fazer com que a gente aceite. Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez se a pessoa assumisse aquele cargo, aquela posição, aquela situação, seria um desastre. Então Deus dá uma bloqueada para o bem da gente. E a outra dor é do espírito, dor espiritual, é aquela da consciência. Quando a gente chega no plano espiritual e se dá conta das absurdidades que nós nos permitimos. É uma dor indizível que vai ser centuplicada, porque aqui a gente camufla, né? Eu fiz coisa e tal, mas assim mesmo, estava nervoso. A gente sempre arruma uma justificativa, mas no plano espiritual não tem jeito. Lá há um nível de consciência muito alargado e aí nós vamos saber realmente o que nós fizemos. E vai bater uma dor na alma, no espírito, e ele vai pedir para acertar isso. E o que vai acontecer? Lógico, Deus é maravilhoso, linguagem pobre, né? Porque Deus é mais do que isso. Deus vai permitir, através dos seus canais competentes, que a gente volte para acertar aquilo. Agora, a gente volta através de um suicídio que vai gerar uma consequência grave aqui para nós. Então, suicídio zero, nem pensar, porque as consequências são danosas. A gente tira a vida de alguém, a gente fustiga uma criatura, a gente incompreende a outra e nós vamos desenvolvendo determinadas falhas espirituais que precisam ser reparadas. Adquirindo um inimigo e depois a gente recebe aquela criatura no nosso convívio para a gente acertar com ele. E aí vem essa dor espiritual que a gente quer sanar. E o jeito de sanar, lógico, Deus é maravilhoso, vai arrumar um jeitinho e a gente voltar. Começar tudo de novo, ali com as criaturas certas, na hora certa, no lugar certo, para nós ficarmos quites com a nossa consciência. Para amanhã a gente desencarnar e dizer, ufa, agora estou em paz. Então, a dor é a mestra divina em sentido amplo para a gente se educar, se transformar e estar mais aparatado para estar de posse das benesses que Deus tem reservado, preparado para nós. Nós instintivamente buscamos sempre uma condição de bem-estar, não é? É da nossa natureza, é da natureza de todos os seres vivos buscar a sua própria condição de bem-estar. A gente observa isso em nós, nos animais, em todo mundo. A gente está sempre tentando se posicionar diante da vida de uma forma que a gente não sofra, que a gente tenha prazer em viver, prazer em experimentar aquilo que está à nossa disposição. Mas nós somos ainda espíritos imperfeitos, diante de uma vida que é proposta ao espírito para que ele acesse mais e mais degraus na escala evolutiva para ele atingir a perfeição. Então, exigir de Deus, da providência divina, da própria vida, que não haja sofrimento, é contrariar o próprio mecanismo de burilamento dos espíritos. Então, você pega uma pedra preciosa, quando é encontrada bruta, lá no terreno, na natureza, para transformá-la numa joia caríssima e rara, ela precisa ser esfolada, ela precisa ser esmerilhada, e assim sucessivamente. O ferro, para tornar-se útil a nós outros, ele é derretido, né? Ele é depurado para poder chegar nas condições de uso. Nesse sentido, há uma passagem do Evangelho muito interessante, quando a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, vai pedir ao Senhor que garantisse para ela que os filhos dela, na volta ao mundo espiritual, se sentassem um à sua direita e um à sua esquerda.
né? Ou seja, aquela mãe que estava, evidentemente, vivendo uma época complicadíssima, né? Porque se nós achamos a vida difícil agora, imagine 2000 anos atrás. Ela queria o melhor para os seus filhos, né? Dar a eles uma condição de céu, né? De felicidade plena. E o Senhor disse para ela que ela não sabia o que ela estava pedindo. E perguntou o Senhor, se eles poderiam beber do cálice que ele, o Senhor Jesus, beberia. E eles disseram que sim, que beberiam. E o Senhor então ratifica: bom, eu bem sei que vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles que Deus tem preparado. O que o Senhor quis nos dizer nessa passagem, meus amigos, que o cálice que ele ia beber e que aqueles dois irmãos também teriam que beber, é o cálice dos acontecimentos da vida. É o cálice das provações e das expiações necessárias ao burilamento do Espírito. E percebamos que nós estamos falando aqui, discutindo a situação de dois apóstolos que o Senhor Jesus convocou nominalmente para trabalhar na implantação da lei de amor na terra. O que significa dizer que não haverá exceções, não haverá, portanto, nenhum privilegiado com relação a fugir da dor, a evitar a dor. Por quê? Porque ela é uma necessidade para os nossos espíritos, e quem de nós não conhece o velho ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Ora, ir pelo amor significa começar a fazer as coisas certas, começar a fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas, né? E fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. O amor, nesse sentido, é o melhor remédio que a gente pode tomar para poder diminuir as dores aqui na Terra, quaisquer que sejam elas, porque as dores físicas são necessárias a expurgar os nossos modos de agir de outras vidas e as nossas formas de pensar. E muitas vezes nós pedimos isso como uma aprovação mesmo, né? Que é para equilibrar o nosso espírito diante das possibilidades de desarranjo aqui na vida, né? Porque convenhamos, se nós tivermos com as ferramentas da saúde na mão, com as possibilidades da alegria na mente, nós vamos fazer besteira novamente, né? Nós vamos escorregar na casca da banana outra vez e aí a gente vai ter que corrigir tudo isso. Então é preciso pensar nisso. Nós temos que beber do cálice que nós mesmos pedimos para encher, para poder atingir uma condição melhor mais à frente. Eu queria lembrar que no Livro dos Espíritos tem a pergunta 93, 94, 95, falando sobre o perispírito. Esse perispírito é complicadíssimo. Ele fica entre o espírito e a matéria. É como se fosse uma rédea que a gente domina o animal. Então o espírito vai agir sobre o corpo através do perispírito. E quando a gente desencarna, morre o nosso corpo, a gente volta para o plano espiritual com o nosso perispírito que nos acompanha. Esse perispírito é retirado do fluido cósmico, de onde nós estejamos com a proposta reencarnatória. E esse perispírito, ele grava, é como se fosse uma chapa fotográfica, uma chapa de raio-x, em que a gente impregna nela uma imagem. Então, todo o pensamento, toda a nossa fala, toda a nossa ação, a nossa atitude, reverbera no perispírito. Fica impregnado ali. E a gente desencarna e leva todo esse acervo para o plano espiritual. E o que é pior, quem vai moldar um novo corpo é o perispírito, é a forma. Então, se nós danificarmos o nosso perispírito por uma atitude infeliz na nossa atual existência, ele vai cobrar, vai trazer para o novo corpo aquela impressão que nós trouxemos. Por exemplo, uma pessoa que fuma bastante desde jovem, ele vai desencarnar 10 anos mais cedo. Isso a ciência já provou. Isso significa que é um suicídio inconsciente de 10 anos. E aí, além do que, ele vai desencarnar por uma falência pulmonar. Ele vai ter vamos dizer assim, um enfisema, ou vai ter um câncer, alguma coisa na área pulmonar. Essa lesão que nós imputamos pelo livre-arbítrio, por autodeterminação ao nosso corpo, vai impregnar o nosso perispírito e ele vai trazer para a nova existência a falência
que nós impusemos ao nosso corpo, a ele, perispírito, para uma nova experiência. Então a criança vai nascer no mínimo com a bronquite, ou com um enfisema congênito, ou com um cisto pulmonar, alguma coisa restritiva na área pulmonar. Se nós imputarmos em nós um suicídio, de acordo com o tipo de suicídio, será o nosso karma a ser insetado na futura existência. Ou doenças cerebrais, ou doenças digestórias, alguma coisa vai acontecer, porque nós imputamos a morte ao nosso corpo, quando Deus nos deu esse corpo como um instrumento para a gente melhorar. E assim por diante. A pessoa que usa a mente só para infelicitar os outros, às vezes nasce com hidrocefalia. A cabeça é grande, tem que colocar uma válvula para drenar o líquido para poder sobreviver. Então, meus irmãos, o perispírito está em todas as criaturas. E ele vai marcar as nossas atitudes. E quando Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, significa, vamos colocar na pauta da nossa vida os ensinamentos do Cristo, que são todos para que a gente aprenda a amar o nosso próximo, relacionar bem. Então mantenhamos um pensamento positivo, uma fala proveitosa e comportamento sempre de bom relacionamento com as pessoas, onde quer que estejamos. Senão, a dor, a mestra divina vai nos visitar no plano espiritual e em futuras reencarnações. Encerrando nosso programa, quero deixar um abraço a todos e convidá-los para, na semana que vem, estarem novamente conosco para mais um estudo do Ceifa de Luz, através do nosso programa Luz do Evangelho.